O Presidente diz que a resposta a essas suas dúvidas está, por exemplo, na decisão do FAN em aceitar a suspensão dos orçamentos. Não, a questão não deve ser colocada, e expliquei isso ao Sr. Presidente nesses termos. Todos nós fomos favoráveis a que a Câmara Municipal da Covilhã não recorresse ao FAM. A minha intervenção nessa matéria é clara, precisamente naquilo que foi as considerações que fiz ao relatório da auditoria, porque o relatório da auditoria apontava precisamente no caminho do FAM, o que eu rejeito liminarmente. Aquilo que eu fiz e ressalvei nesta reunião extraordinária e que expliquei de forma clara ao Sr. Presidente da Câmara é que nós não podemos apresentar aos covilhanenses um relatório de gestão e, portanto, uma conta de gerência onde, perante um conjunto de inconformidades que a KPMG diz que existem no município, passarmos como se isto não existisse e não se fazer uma única referência. Portanto, não há ninguém, desde o primeiro momento, que não tenha colocado em causa, e nomeadamente eu filo desde o primeiro minuto, em relação àquilo que foram os resultados desta auditoria. Mas chamei a atenção que a forma como esta auditoria estava a ser colocada em termos públicos traria este tipo de confusões e de problemas. Porque não fui eu que disse aos covilhanenses que o passivo era de 142 milhões de euros, como está aqui escrito, e que agora apresenta um documento em que digo que é 113 milhões. Porque isto cria nas pessoas uma ideia de pouca transparência naquilo que é a gestão e naquilo que é a apresentação das contas e do trabalho que o Sr. Presidente, mas que também eu, enquanto vereador, desempenho na Câmara Municipal da Covilhã. Portanto, a resposta do FAM é muito simples. É aquilo que eu considero, é que, efetivamente, há um conjunto de situações que foram levantadas pela KPMG, que, sob o ponto de vista contabilístico, há dúvidas em relação a elas. Agora, não fui eu que promovi este relatório da auditoria, nem fui eu que pus na caixa de correio das pessoas uma informação com este teor. Porque eu tenho, apesar de tudo, tenho uma ideia clara daquilo que é, neste momento, a situação patrimonial e de quais são as dívidas da Câmara Municipal. Tenho uma ideia. Nem sempre é condizente com aquilo que o Sr. Presidente da Câmara acha, mas na globalidade vão de encontro uma com a outra. Eu sei, e posso-lhes afirmar, hoje a Câmara Municipal tem aquilo que eu considero, ou que eu chamo de passivo reembolsável, portanto, é dívida que tem um plano associado de cerca de 63 milhões de euros. A Câmara Municipal, não estamos a falar do grupo Câmara, estamos a falar da Câmara Municipal, sendo que cerca de 50 milhões de euros são dívidas diretas ou indiretas a instituições de crédito. E já incluí aqui, porque o Sr. Presidente também não fez essa referência, mas eu acabei depois por dar também essa nota, que já estão incluídos nestes valores dos empréstimos cerca de 2,5 milhões de dívida que vieram da SRU e que já estão aqui englobadas. E contabilizei também nestes 63 milhões de euros de passivo reembolsável de dívida. Digamos assim, esta sim é o valor real de dívida. Incorporei também o valor que diz respeito à antecipação das rendas da habitação social, porque elas, no fundo, como diz o auditor, têm um plano de reembolso associado. Mas o que eu destaco é de que não podemos apresentar aos covilhanenses um documento que é a justificação daquilo que é a situação patrimonial hoje da Câmara, sem fazer uma única referência a um relatório da auditoria que tem menos de 6 meses. Mais ninguém causa esse relatório de auditoria? Eu já coloquei em causa um conjunto de situações em relação a este relatório da auditoria, precisamente quando ele foi apresentado. Há aqui questões que são realmente relevantes, eu já vos dei aqui conta de algumas delas, mas há outras que, enfim, eu nunca colocaria. E disse isso, é público, podem-no consultar, inclusive a visualizar as considerações que fiz em relação a essa matéria. Aliás, eu na reunião, de forma muito clara, disse ao Sr. Presidente da Câmara que o Sr. Presidente da Câmara aquilo que estava a dizer era pura e simplesmente, então, que pegássemos neste documento, que é o da KPMG, deste relatório de conclusões, e que lhe fizéssemos, e que o virássemos ao contrário.
e faz de conta que isto não existiu. Qual é a sua análise em relação a essa discrepância? Como é que classificaria, por exemplo, a auditoria? Eu sobre a auditoria já disse aquilo que tinha a dizer. Aliás, veja. Qual deles é mais fiável? A auditoria ou este relatório? Não, isso quem lhe tem que responder e que ninguém me conseguiu responder foi precisamente, era o Sr. Presidente da Câmara, não é ao vereador Nelson Silva, porque o vereador Nelson Silva não está na Câmara Municipal a tempo inteiro. O Nelson Silva, vereador, está na Câmara Municipal de 15 em 15 dias e tenta resolver, ou melhor, tenta estar junto das populações, junto das associações, dentro daquilo que é o seu tempo que tem disponível, porque tem uma atividade profissional fora da Câmara Municipal. É óbvio, claro, é óbvio que para mim, aquilo que realmente deve ser considerado é o relatório de gestão da Câmara Municipal e que segue e que vai de encontro àquilo que é as regras contabilísticas que estão em vigor e que eu disse e que realcei. Agora, não se pode dizer à população que a dívida reclamada, porque há um processo judicial relativamente à Parque C, é de 10 milhões e que isto contabiliza para efeitos de passivo. Está aqui, não sou eu que estou. Eu estou-vos a ler, estou-vos a mostrar aquilo que está aqui escrito. Qual é a interpretação que faz disso, dessa discrepância? A interpretação que faço é aquela que fiz na altura, é que este documento foi um documento exclusivamente político, que teve que ver com, enfim, um método com o qual eu na altura disse não concordava, porque não concordo com este método de fazer política, porque o que está em causa não é a herança do Presidente A nem do Presidente B, aquilo que está em causa é a instituição Câmara Municipal da Covilhã. Mas tendo em linha de conta que não deveria ter credibilidade esse relatório, por que voltar a falar no relatório? Precisamente porque quando tem um relatório de gestão do ano de 2014 e 6 meses antes tem um relatório de auditoria que faz análise às contas e diz que há procedimentos incorretos e há valores que estão mal classificados, no mínimo o relatório de gestão tem que fazer referência a esses pontos. Até pode assumir que não concorda ou que estão errados, mas tem que o assumir, tem que dizer isso. E isso não é dito. Não, é que se reconhecesse no relatório de gestão da Câmara Municipal de 2014 que houve uma auditoria, mas que essa auditoria tem um conjunto de conclusões que não estão em linha com aquilo que é a prática em termos de contabilidade e em termos de apresentação de contas da Câmara Municipal da Covilhã. Porque foi isso que, desde essa altura, eu disse que tinha que ser feito. E esperava, porque já tinha uma ideia muito clara de que era isto que iria acontecer. Que eu pergunto aos senhores jornalistas se isto que eu tenho aqui à frente, está aqui um documento com a Câmara Municipal, com o símbolo da Câmara, auditoria, herança de Carlos Pinto, 142 milhões de passivo. E está aqui a explicação de como é que se chegaram aos 142 milhões. Eu é que tenho que questionar como é que isto foi feito assim. Porque hoje o documento que aqui tenho à vossa frente diz que são 113 milhões. Credibilidade, fiabilidade, são princípios de transparência também, que nós não podemos deixar de ter quando temos uma governação e quando somos titulares de cargos públicos. E é isso que eu chamo a atenção. É preciso reforçar o sentido institucional de quem está a liderar a Câmara Municipal e colocar as questões político-partidárias fora da gestão institucional da Câmara Municipal. Vou perguntar se acha que os covilhenses foram enganados deliberadamente. Ouça, quem tem que responder também a essa pergunta não é o vereador Nelson de Silva. Mas eu fui claro em relação a essa matéria. Eu disse, eu acho que as contas que foram apresentadas na globalidade, enfim, salvaguardando uma questão ou outra, são contas que vão de encontro àquilo que eram as minhas expectativas e que espelham a real situação da Câmara Municipal. As que estão no relatório de gestão. Há considerações, algumas que foram feitas pelo relatório de auditoria, que deveriam ser tidas também em consideração. Muitas outras que não. Agora, quando o tratamento é dado da forma como é dado, e se torna público, há consequências. Há consequências dessas tomadas de decisão. Certo? Tal como eu assumi hoje
que votei favoravelmente o plano e orçamento para 2014 e que hoje me abstive, não porque discorde daquilo que foi as taxas de execução, daquilo que foi a captação de receita, daquilo que foi a aplicação e execução das grandes opções do plano, mas porque considero que este documento está aferido de legitimidade. Ou então teriam que colocar uma nota, e foi isso que eu sugeri, uma nota dando conta de que foi feito este documento, esta auditoria, e que ela não reflete aquilo que é a realidade. Mas uma nota, qualquer informação. Eu pergunto-lhes aos senhores jornalistas, se enquanto cidadãos e enquanto covilhanenses, se quando são confrontados com um documento que é de prestação de contas e que é um relatório de atividades, em que não é feita uma única referência a um relatório de auditoria, se isso é normal. E podem perguntar isto a qualquer técnico que trabalha este tipo de matérias, se quando existe uma auditoria não é feita sequer uma única referência. Qualquer pessoa, quer dizer, isto é o mais básico dos básicos. E elementar, não é? E é isso que está aqui em causa. E foi isso que levou a que o meu sentido de voto fosse o da abstenção.